A leitura bíblica, a palavra do Senhor Deus, que se encontra no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 1, diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Ele disse: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Até quando, Senhor, gritarei violência, violência, e tu não salvarás? Por que razão me faz ver a iniquidade e ver a violência? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. E por esta causa a lei se afrouxa. E a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque eu realizo em vossos dias uma obra, que vós não crereis, quando vos for contada. Porque eis que eu suscito os caldeus, uma nação amarga e apressada para o mal, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas que não são suas. Uma nação horrível e terrível é. Dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavalheiros virão de longe e voarão como águias que se apressam para a comida. Eles todos virão com grande violência. O seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como a areia do mar. E escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque, amontoando terra para si, eles as tomarão. Então passarão como um vento, e pisarão, e se farão culpados, atribuindo esse poder ao seu Deus, o Deus deste século, o Deus de D minúsculo. Não és tu, desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu Santo, nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundastes para castigar. Tu és tão puro de olhos
que não podes ver o mal e nem a violência, e nem podes contemplar a maldade, porque, pois, olhas para os que procedem alevosamente e te calas. Quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele, e faria os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. Ele a todos levanta com o anzol e apanha-os com a sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso à sua draga, porque com ela se engordou a sua porção, e com ela se engrossou a sua comida. Porventura, por isso, esvaziará sua rede e não deixaria de matar os povos continuamente? Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for chamado. Então o Senhor Deus me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que passar correndo por ela. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, e não é reta nele, mas o meu justo viverá pela sua fé. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Um homem soberbo, que não se contém, que alarga como sepulcro o seu desejo, e como a morte que não se farta, ajunta para si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu, ai daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Não se levantarão de repente os que hão de morder? E não despertarão os que te hão de abalar? E não lhes servirá tu de despojo? Visto como despojaste muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra. A cidade e todos os que habitam nela. Ai daquele que ajunta em suas casas bens mal adquiridos,
para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinastes para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecastes contra a tua própria alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhes responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos Exércitos, que os povos trabalhem para o fogo, e os homens se cansem pela vaidade. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor nosso Deus, assim como as águas cobrem os oceanos. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu, que lhe chegas o teu odre e o embebedas, para ver a sua nudez. Será farto de vergonha, em lugar de honra. Bebe tu também, e sê como incircunciso, o cálice da mão direita do Senhor Deus se voltará sobre ti, e o vômito vergonhoso cairá sobre a tua cabeça, porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes os assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice, e a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz ao pau, acorda. Ai daquele que diz à pedra muda, desperta. Por isso, ou pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio deles não há espírito algum. Mas o Senhor Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. E a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. O Senhor Deus veio de Temã, e do santo monte de Parã, a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes que saíam da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é do Senhor.
Vi as tendas de Cusã em aflição. As cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros foi a tua ira? Ou contra o mar foi o teu furor? Para que andastes montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendestes a terra com os rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz. Levantou as suas mãos ao alto. E o sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação, marchastes pela terra, com ira, trilhaste as nações. Tu saístes para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abristes com os teus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles não acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegraram-se como se estivesse para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se moveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. E estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da videira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Senhor Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as muitas alturas. Dentro desse texto que acabamos de ler, que acabamos de ouvir, temos por título dessa mensagem o pecado do povo, o juízo do Senhor nosso Deus e a inquietação do profeta. Observamos que o Senhor nosso Deus chama o profeta Abacuque e mostra a ele uma visão acerca do povo de Judá.
E nesta visão, destacamos pontos importantes que aconteceu naquela geração e está acontecendo até os dias de hoje. O Senhor nosso Deus, desde os tempos primórdios até os dias atuais, Ele tem enviado a sua mensagem, a sua palavra, por meio dos seus servos, por meio dos seus profetas, dos seus mensageiros, para advertir o povo acerca do pecado, para que o povo reconheça o seu pecado, o seu erro, caia em si e procure deixá-lo. Porque o pecado, ele é uma grande maldição que se iniciou com a rebelião do querubim ungido lá no céu e deu continuidade com Adão e Eva lá no jardim do Éden. E esta maldição, ela tem atravessado décadas, ela tem atravessado séculos, ela tem atravessado gerações e tem perdurado até os dias de hoje. Mas a nossa alegria, a nossa esperança está escrito, Romanos 5, versículo 20, parte B, que aonde abundou o pecado, também superabundou a graça do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui alguns pontos importantes que nos traz lições maravilhosas para a nossa vida. O primeiro ponto que nós vemos na leitura que fizemos é que o Senhor Deus mostra ao profeta como estava a situação do povo de Judá. O Senhor Deus chama o profeta, levanta o profeta, capacita o profeta, envia o profeta e mostra a ele em uma visão como estava vivendo, como estava passando aquele povo. Aqui nós vemos em Abacuque 1, versículo 1, diz assim: como estava o povo, a situação que estava o povo de Judá. Então, Abacuque, ele vê no meio daquele povo, dentro, na situação que eles estavam vivendo, ele vê um grande peso. Ele vê um grande peso sobre aquele povo. E por que esse peso? A pergunta é: por que esse povo estava em grande peso? A resposta é: por causa do pecado. Então, por causa do pecado do povo de Judá, eles estavam em grande peso. O profeta vê no povo uma grande iniquidade, muita violência, muita opressão, paganismo. A lei deles estava frouxa. Aonde o ímpio cercava o justo, tomava as coisas do justo, e a sentença saía pervertida a favor do ímpio. E eles ajuntavam riquezas, enchiam suas casas com bens maus adquiridos. E eles eram idólatras. E eles edificavam suas casas por meio de derramar sangue inocentes, por meio das iniquidades, da maldade, da violência. Eles eram desobedientes à palavra do Senhor nosso Deus e os seus mandamentos. E por causa do pecado, o Senhor Deus mostra ao profeta
que o povo estava vivendo em grande aflição. O povo estava vivendo em grande dor, em grande agonia, sem saber a que caminho tomar, o que fazer. Tudo isso por causa do pecado. O Senhor Deus mostra os pecados do povo e a dor do povo, porque o pecado é uma grande maldição. O pecado amarra a vida das pessoas. O pecado traz peso sobre a vida das pessoas. O pecado prende as pessoas e tudo que elas possuem. Nada flui. Nós vemos alguns malefícios consequentes do pecado. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz assim: o pecado faz separação entre o homem e o Senhor nosso Deus. Então, o pecado nos separa do Senhor, nos separa das promessas do Senhor, das bênçãos que o Senhor tem para nós. Se nós separamos do Senhor, automaticamente estamos nos separando das suas bênçãos, das suas promessas. Tiago 4, versículo 4 diz assim: o pecado torna o homem inimigo do Senhor nosso Deus. Então, quando nós pecamos, nós nos tornamos inimigo do Senhor Deus. Então, se somos inimigo dele, somos inimigo da palavra, somos inimigo de tudo que se pertence ao Senhor, somos inimigo das bênçãos dele. Como podemos ser abençoados? Isaías 1, capítulo 15 diz: o pecado impede as nossas orações. Então, se nós estamos em pecado, podemos orar, podemos gritar, podemos chorar, podemos gemer. Não temos aí ajuda do Senhor, porque as orações não têm força. Quando nós oramos em pecado, se estamos em pecado e oramos, a nossa oração não tem eficácia, não tem efeito, não tem autoridade contra os demônios. A nossa oração, ela precisa ser fogo, sai de dentro de nós como uma tocha de fogo, para atravessar os espaços siderais e chegar até o trono da graça e agradar ao Senhor, para que o Senhor possa nos dar uma resposta favorável, possa abrir as portas para nós. Mas se estamos em pecado, podemos orar, podemos gritar, podemos chorar, espernear, mas a nossa oração não passa do teto, não sai do lugar que estamos, não tem força alguma, não tem poder nenhum para vencer os demônios. Nós entendemos que a oração para chegar diante do Senhor nosso Deus, ela tem que ser uma oração eficaz, ela tem que ter efeito, ela tem que ter força, ela tem que ter autoridade, ela tem que ter poder sobre os principados, potestades, os príncipes das trevas desse século, sobre os demônios nas hostes espirituais da maldade, que peleja contra nós, que tenta impedir as nossas bênçãos. Então o pecado, esse elemento terrível, ele impede as nossas orações. Marcos 10, versículo 46 diz: o pecado deixa o homem cego e mendigo. Então, quando nós estamos em pecados, nós ficamos cegos, meus irmãos, cegos para as coisas do Senhor, nos tornamos mendigo, dependente de um e de outro, por causa do pecado. Nós não conseguimos enxergar a luz do Evangelho, a luz da salvação, a graça do Senhor, as promessas do Senhor nas nossas vidas, porque estamos cegos. O pecado cega a gente, o pecado nos leva a ser mendigos. Romanos 6, versículo 23 diz: o pecado traz a morte física e a morte espiritual.
João capítulo 5, versículo 14 diz: o pecado deixa o homem paralítico. Vemos quando o Senhor chegou na porta do templo de Betesda, ali estava aquele paralítico há 38 anos por causa do pecado. Ele se tornou um paralítico por causa do pecado. Então, meus irmãos, igreja do Senhor Jesus, entendemos que o pecado impede as nossas bênçãos. 2 Reis, capítulo 5, versículo 27 diz: o pecado deixa o homem leproso. Geazi, servo de Eliseu, ele ficou leproso, ele, a sua casa, toda a sua família, para todo sempre, porque Geazi pecou contra o Senhor nosso Deus, contra o servo do Senhor. Portanto, a lepra de Naamã apegou-se a Geazi e ele ficou leproso para toda a sua vida, sua casa, sua família, tudo que pertencia a Geazi ficou amaldiçoado. Por causa de quê? Do pecado, meus irmãos. Lucas 16, versículo 23 diz: o pecado leva a nossa alma para o fogo do inferno, onde nós vemos ali o rico insensato, né, no seu pecado, na sua ignorância, arrogância, soberba. Ele pecou contra o Senhor, não se arrependeu. Então, quando ele morreu, ele foi diretamente para o fogo do inferno. Mas vemos aqui também o que o Senhor nos diz, consequências do pecado, algumas consequências do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: que o salário do pecado é a morte, meus irmãos. O salário do pecado é a morte. Então, quando nós pecamos, o que nós vamos esperar? O que nós esperamos se estamos em pecado? A morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor nosso Deus é a vida eterna pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando nós pecamos, o que nós podemos esperar? A morte. Mas se deixamos o pecado, abandonarmos o pecado e olhar para o Senhor Jesus, aceitar Ele, não de boca para fora, mas de todo o coração, continuadamente, então nós vamos, ao invés da morte, nós vamos ter a vida eterna, nós vamos ter os privilégios, as bênçãos do Senhor. Quando nós temos aqui um grande exemplo bíblico, no livro de Jonas, capítulo 3, aqui a partir do versículo 4, diz assim: e começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram na palavra do Senhor Deus e proclamaram eles um jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E o rei de Nínive fez uma proclamação de jejum eficaz e se divulgou em toda Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, prove coisa alguma, nem se lhes dê pasto, e nem bebam água. E os homens e os animais estarão todos cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente ao Senhor nosso Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que está nas vossas mãos, para ver se o Senhor Deus se arrepende do mal que iria fazer e não o faria. E o Senhor Deus viu as obras deles, como eles se converteram do seu mau caminho, e o Senhor Deus se arrependeu do mal que tinha dito que iria fazer com eles e não fez. Então nós vemos este exemplo da palavra do Senhor nosso Deus, que o Senhor agrada
quando nós reconhecemos nossos erros, reconhecemos nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, nossas debilidades. Ele agrada quando nós reconhecemos de todo o nosso coração, quando nós clamamos por ajuda a Ele, para ajudar nós a abandonar o mal da nossa vida, a maldição sair da nossa vida, sair da nossa casa, sair da nossa família, das finanças, da saúde, enfim. Então o Senhor se agrada quando nós reconhecemos nossos erros, reconhecemos nosso pecado, quando nós caímos em si, de todo o coração, em espírito e em verdade, então o Senhor recebe as nossas vidas, recebe as nossas orações. Quando nós olhamos, 1 João 3, versículo 8, diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho do Senhor nosso Deus, quer dizer, para isso se manifestou o Senhor Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. Então, se estamos pecando, se estamos na vida de pecado, mas se nós procurar, abandonar, cair em si, olhar para o Senhor, aceitar o Senhor, a palavra, o Senhor é poderoso para nos receber e desfazer toda a maldição, todo o mal da nossa vida. Então, vemos aqui, meus irmãos, o que é que o diabo tem para nós? O que é que o diabo tem para nós? O que é que o pecado que vem do diabo tem para nós? A não ser matar, roubar e destruir. João 10, versículo 10 diz que ele veio matar, roubar e destruir. Ele é o pai do pecado, o pai da mentira. Então ele veio para matar. Matar o quê? A comunhão com o próprio Senhor nosso Deus, a comunhão com o Senhor Espírito Santo, a comunhão com a palavra, a comunhão com a igreja, a comunhão com a família. O diabo, o pecado, veio para destruir, colocar essa divisão entre nós. Ele veio para roubar. Roubar o quê? Roubar nossas finanças, roubar os filhos, roubar as filhas, pais, o marido, a mulher, roubar nossa casa. Ele veio para destruir, meus irmãos. Destruir o quê? Ele destrói família, ele destrói ministério, destrói empresa, destrói alegria, destrói felicidade, destrói tudo. Quando nós observamos, segundo João, no versículo 9, diz assim: todo aquele que vive prevaricando, quer dizer, todo aquele que vive somente pecando e não persevera na doutrina do Senhor Jesus Cristo, este não tem nem o Senhor Deus na sua vida. Mas quem persevera na doutrina do Senhor Jesus Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, se nós deixamos de prevaricar, de brincar, desfazer, de fazer desdém com as coisas do Senhor, se nós abandonarmos o pecado e procurar andar, aceitar a palavra, andar na doutrina, andar na disciplina que pede o Senhor Deus para que nós venhamos andar nela, então louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ter o Pai conosco, ter o Senhor Jesus conosco, o seu Espírito Santo, os anjos para nos guardar, nos proteger em todos os nossos caminhos. A pergunta é: e qual é a doutrina do Senhor Jesus Cristo? Que eu preciso andar nela para que o Pai e o Filho venham fazer morada na minha vida. Está em 1 Tessalonicenses 5:23. Aqui está a doutrina do Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Senhor Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso corpo, vossa alma, todo o vosso espírito seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, que nós precisamos pedir ajuda do Senhor, Senhor Espírito Santo, para abrir a nossa mente, nos dar entendimento, nos dar força, abandonar o pecado e caminhar somente para o Senhor, servir, adorar, louvar e engrandecer somente o Senhor nosso Deus. Segundo ponto que nós vemos, meus irmãos, está aqui no livro de Abacuque 1,
do versículo 6 ao versículo 11, o Senhor nosso Deus mostra ao profeta como e de que maneira o Senhor Deus ia punir o povo de Judá por causa dos pecados deles. Então, se nós permanecer no pecado, a ira do Senhor vai permanecer sobre nós. O juízo do Senhor vai estar acima de nós. O olho do Senhor vai estar em cima de nós. Se nós permanecer no erro, não procurar arrependermos, reconhecermos, cair em si, pedir ajuda ao próprio Senhor para nos ajudar a afastar do erro, então a ira do Senhor jamais vai sair de cima de nós. Então, a nação, o povo de Judá, aquela tribo estavam com grande peso, grande sofrimento, com grande aflição por causa do pecado. Então o Senhor nosso Deus mostra em visão o profeta Abacuque a maneira e a forma que ele ia punir o povo. Ele iria punir o povo, por causa que o povo conhecia, os profetas estavam lá, a palavra estava lá, as mensagens, os mensageiros estavam lá. Eles não eram ignorantes, não eram leigos acerca do Senhor, mas eles queriam permanecer no erro, eles queriam permanecer no pecado, e o Senhor suscita, ele diz aqui, como ele e de que maneira ia punir aquele povo com muita severidade. Ele ia suscitar os caldeus, uma nação horrível e terrível, apressada para o mal, que andava sobre a largura da terra, buscando, procurando alguém para tragar. E eles eram piores do que lobos famintos, eles eram piores do que leopardos que se apressam para a sua comida à tarde. E o seu Deus ia suscitar todos esses inimigos contra eles com grande violência. Tudo isso, meus irmãos, por causa que eles não queriam sair do pecado, eles não queriam obedecer a palavra, eles não queriam obedecer os mandamentos, eles não queriam andar na disciplina, na doutrina do Senhor. Quando nós olhamos, meus irmãos, mas a pergunta, mas por que o Senhor Deus é tão assim, violento, faz grande violência contra o próprio povo dele? Vamos ver aqui. Provérbios 16:4 diz assim, meus irmãos: o Senhor Deus fez todas as coisas para os seus determinados fins. Ele fez até o perverso para o dia do mal. Quando nós olhamos Isaías 45:7, ele diz: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor Deus, faço todas estas coisas. Então, é Ele que opera, Ele é quem faz. Mas muitas vezes, nós, no livre-arbítrio, queremos escolher o caminho da facilidade, o caminho do pecado. E nós não imaginamos ou não atentamos para as consequências que virá sobre nós. Então, o Senhor levanta nação perversa, povo perverso, homem iníquo, homem mau, para nos perseguir. Isso aconteceu com o povo de Judá. Nós vemos mais um pouco aqui, mas o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, meus irmãos, na sua infinita misericórdia, Ele chama o profeta para interceder, para orar, para avisar o povo que eles iriam ser punidos se eles não mudassem de vida, se ele não mudasse os seus modos de viver, se eles não se arrependessem. Então o Senhor, ainda pela sua misericórdia, ainda ele avisa nós, ele envia os seus profetas, ele envia a sua palavra. Olha, avisa Nínive, Jonas, que se eles não arrepender, dentro de 40 dias, vou queimar tudo. Avisa esse povo de Judá, avisa a igreja, avisa o meu povo hoje, que se eles não se arrependerem,
vou levantar, vou suscitar inimigos contra eles. Então o Senhor, na sua infinita misericórdia, ainda dá uma oportunidade para nós. Quando nós olhamos, meus irmãos, Amós capítulo 3, versículo 7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes de ter revelado os seus segredos aos seus servos, aos seus profetas. Então o Senhor está olhando para dentro de mim, está olhando para dentro de nós agora, como olhou para Nínive, como olhou para Judá, Jerusalém, para todos. Ele sabe as minhas ações, as minhas atitudes, Ele sabe os meus caminhos, o que eu estou fazendo. Então, se Ele vê que eu estou em caminho mau, caminho de pecado, caminho sujo, imundo, antes dele me destruir, antes dele mandar o perverso para me destruir, para me atacar na porta da minha casa, roubar, saquear, roubar minhas finanças, roubar minha casa, minha família, roubar minha esposa, o esposo, os filhos, antes disso acontecer, Ele manda nos avisar. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Ele é misericordioso, meus irmãos. Então Ele não faz nada contra nós, contra a nação, contra ninguém. Mesmo nós estamos em pecado, Ele nos dá uma oportunidade. Por quê? Porque no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Ele deixou escrito: e o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Quando nós observamos no livro de Malaquias, capítulo 3, no versículo 6, ele disse: porque eu, o Senhor, não mudo, ó vós, filhos de Jacó. Porque eu, o Senhor, Deus, eu não mudo, ó vós, filhos de Jacó. Por isso não sois consumidos. Então o Senhor Deus, Ele não muda acerca do que Ele é. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e para sempre será. Então, meus irmãos, vemos mais aqui, Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra do Senhor Deus, ela é viva. Ela é desde o começo. Ela não mudou. Ela é eficaz, ela tem efeito, ela tem poder, ela tem força. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então o Senhor nos traz, levanta, envia sua mensagem. Ele sabe o que eu e o que você hoje está precisando de ouvir. Ele sabia o que o povo de Jerusalém, o povo de Nínive, o povo de Judá precisava de ouvir. Ele sabe o que eu, você, o que nós precisamos de ouvir e o que nós precisamos fazer para que as misericórdias, a graça, a promessa, as bênçãos dele venham sobre nós. Então nós vemos aqui que a palavra do Senhor nosso Deus é viva e eficaz. Terceiro ponto, meus irmãos, nós vemos aqui Abacuque capítulo 1, versículo 2 e 4. O profeta, quando o Senhor Deus mostra todo esse cenário que estava acontecendo lá em Judá, na tribo de Judá, todo aquele sofrimento, toda aquela dor, então o profeta se assombra. O profeta se assombra diante de toda aquela visão, de ver tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia, tanta aflição no meio do povo, tanto grito, tanta lamentação.
Então o profeta, ele se assombra com o que o Senhor mostrou para ele. Perdão. Então o profeta, ele se assombra. E nós vemos aqui, só que o profeta, no seu assombro, ele fica inquieto. E ele não procura, na inquietação dele, de ver a angústia, a agonia do povo, o povo dele, de ver o sofrimento, a agonia, a opressão, o peso em cima do povo. Então ele procurou atentar, interpretar esta visão, atentar, não de uma forma espiritualmente. No que ele assombra, no que ele fica inquieto, ele não para interpretar, discernir a visão espiritualmente. De entender que o sofrimento daquele povo era causado pelas seus próprios pecados. Ele não parou para pensar que a dor que aquele povo estava vivendo era consequência dos seus próprios pecados, era colheita, como diz a palavra do Senhor, que tudo que nós plantarmos, isso nós vamos colher. Então o profeta não procurou entender, observar a visão de uma maneira espiritual, de entender que o povo estava sofrendo, estava sendo punido, ia ser punido, ia ser levado ao sofrimento por causa da desobediência à palavra do Senhor, o nome do Senhor, a irreverência ao Senhor nosso Deus. Por causa das suas durezas de corações. Então o profeta vai até a presença do Senhor Deus, reivindicando. Ele vai até a presença do Senhor, gritando, orando, para que o Senhor Deus tirasse o povo do sofrimento. Para que o Senhor Deus tirasse o povo debaixo daquele jugo, daquele peso. O povo não conseguia olhar para cima, o povo não conseguia andar, nada dava certo, nada fluía. Eles faziam, mas vinha o inimigo e tomava. Oh, louvado seja o nome do Senhor, tenha piedade de nós. Eles plantavam, eles lutavam, mas o inimigo vinha e tomava tudo. Então o profeta não procura entender dessa forma. Então ele vai ao Senhor, reivindicar o Senhor para tirar o povo do sofrimento. Isso por meio de questionamentos. O profeta foi questionar, foi gritar ao Senhor, foi querer dar ordem ao Senhor. O profeta queria que o Senhor Deus fizesse a vontade e atendesse a vontade do profeta. O profeta queria que o Senhor ouvisse o profeta e atendesse ele na hora dele. Então, Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor, que vê todas as coisas, está me vendo e vendo você, vendo nós agora. Então, Senhor Deus, vê que a vontade do profeta não era uma vontade. Ele vê que a vontade do profeta não era uma vontade, era uma vontade carnal. Ele vê que a vontade do profeta era carnal e não espiritual. O Senhor observa a maneira do profeta chegar até ele e o Senhor olha para o coração, olha para o interior do profeta e vê que o profeta se aproximou dele carnalmente e não espiritualmente. Ele queria que o Senhor Deus tirasse o povo do sofrimento. Queria tirar o sofrimento do povo sem que,
primeiramente o povo se arrependesse do pecado. Jamais, meus irmãos. A mim falo, jamais, se eu estou em pecado, jamais o Senhor vai me dar uma vida boa, vai me dar água, sombra e água fresca, se eu não sair do pecado, se eu não me arrepender e abandonar o pecado, jamais. O Senhor jamais vai tirar a dor, a angústia, a enfermidade, vai tirar o peso de cima de mim, vai tirar o inimigo que está com canga no meu pescoço para aliviar minha dor, sem antes eu fazer a minha parte. Então o profeta queria que o Senhor fizesse ao contrário. Olha, Senhor, o Senhor me faz ver tudo isso, por que o Senhor não tira o povo do sofrimento? E o Senhor, observando a carnalidade do profeta, então o Senhor repreende o profeta e se cala para ele. Meus irmãos, olha aqui mais um ponto importante, da forma e a maneira que devemos chegar diante do Senhor, da forma e da maneira que nós devemos chegar diante do Senhor. Se precisamos, se somos servos do Senhor, somos mensageiros do Senhor, somos enviados do Senhor para orar, para interceder por uma nação, por uma casa, uma família, por um ministério, nós precisamos chegar em cima desses 3 fundamentos. Primeiro é o amor, amor pela alma, pelas almas. Nós precisamos chegar com fé, com uma fé viva, com uma fé genuína, uma fé inabalável diante do Senhor, fundamentada na palavra. Essa fé não se encontra em qualquer lugar. Essa fé só encontra na palavra do Senhor, porque a fé é dada pelo Senhor Espírito Santo. A fé é um dom, a fé é um fruto do Senhor Espírito Santo. Se eu disser que eu tenho fé, não tiver buscando essa fé na Bíblia Sagrada, eu sou mentiroso. Essa minha fé é mentirosa, ela não tem fundamento. Essa minha fé não tem estrutura, força nenhuma, porque a palavra do Senhor me garante. 1 Coríntios 12 é um dom do Senhor Espírito Santo. Gálatas 5, a palavra do Senhor nos diz, versículo 20, que a fé é um fruto do Senhor Espírito Santo. Então, se eu não leio a palavra, não busco a palavra, não me esforço para ter o Senhor Espírito Santo na minha vida, jamais eu vou ter fé. Jamais eu vou ter essa fé viva, porque a palavra do Senhor é viva. Fé morta todo lugar tem, o mundo está cheio. Então, nós, como servos do Senhor, para irmos diante da presença do Senhor, interceder por uma nação, por alguém, orar por alguém, precisamos estar fundamentados nesses 3 fundamentos, que é o amor, a fé e a humildade. Esse profeta Abacuque nos traz até entender que ele era parente de Jonas. Então o Senhor vê toda a atitude do profeta, vê tudo o que o profeta quer, que o Senhor queria fazer para aliviar o povo dele, do cativeiro, do sofrimento. O Senhor observa que ele chegou diante do Senhor de uma forma carnal e não espiritual. Então o Senhor Deus repreende o profeta e se cala para ele e diz assim: eis que a tua alma se incha e não é reta nele, mas o meu justo viverá pela fé. Então o profeta foi soberbo, foi diante do Senhor com soberba, foi diante do Senhor com vaidade, foi diante do Senhor com orgulho, foi diante do Senhor com egoísmo, querendo que o Senhor aliviasse a dor do povo dele. Mas o Senhor não alivia a dor de ninguém antes que nós venhamos abandonar o pecado, sair da vida da imundícia. Então, se nós estamos orando, você está orando pelo seu filho que está lá na cadeia, você está orando pela sua filha que está lá no prostíbulo,
Você está orando pelo seu esposo que está lá na cachaça. Você está orando pela sua esposa que abandonou a sua casa. Enfim, você está orando por alguém. Então, o Senhor está nos instruindo, nos ensinando como aproximar dele e como pedir a ele. Não pedir, Senhor, tira meu filho da prisão, tira meu filho da cachaça, da droga. Não. Senhor, conscientiza o meu filho, ajuda o meu filho a se conscientizar que ele está errado, que ele está em pecado, que ele está fazendo tudo que não agrada ao Senhor. Ajude a ele a conscientizar que ele está fazendo tudo errado, para que após ele se conscientizar, Senhor, o Senhor ajuda ele a abandonar o pecado, traz ele limpinho, traz ele liberto para casa, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor preparou essa palavra para você, mamãe, você, papai, você, dona de casa, você que está em meio a sofrimento, passando por este momento difícil. Então o Senhor está nos ensinando, nos instruindo, irmos a Ele, não com soberba, não querendo ser dono da razão, não com egoísmo. Ah, Senhor, eu estou na tua igreja, eu dou dízimo. Ah, Senhor, eu estou na tua igreja, eu sou lá da frente do grupo da oração. Ah, Senhor, eu estou lá na rua evangelizando. Ah, Senhor, eu louvo o teu nome. Por que que o meu filho está preso? Por que que a minha filha está presa? Por que que o meu marido está na cachaça? Por que isso? Por que aquilo? Então o Senhor está nos ensinando, nos instruindo a forma certa e a maneira certa de irmos a Ele. Precisamos entender que Ele é Senhor. Nós somos criatura, Ele é Senhor, Ele está no céu e eu estou na terra. Ele está lá em cima, eu estou aqui embaixo. Quem é a terra para dar ordem? O oleiro. Quem é o barro para dar ordem? O dono da olaria. Então preciso aproximar do Senhor com humildade. E consciente, com consciência, não querendo ser egoísta. Senhor, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, por que que o Senhor não faz? Abacuque falou assim. Abacuque foi repreendido na cara. Vejo que a tua alma se incha, orgulhoso, presunçoso, vaidoso. O Senhor se calou para ele. Às vezes você tem orado a vida inteira, você está na igreja há 20, 30 anos orando pelo seu filho, sua filha, seu marido, e o Senhor está calado para você, está calado para mim e para nós, porque às vezes nós não estamos sabendo a forma certa e a maneira certa de falar com Ele. Mas em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje vai dar certo. A partir de hoje, há de haver mudança no seu lar. A partir de hoje, há de haver mudança na sua família, na sua casa, nos seus negócios, nas suas finanças. O seu filho que está preso, a sua filha, o seu marido, a sua esposa que está fora de casa. As coisas que não estão dando certo, a sua vida está um peso. Dentro da sua casa nada dá certo. Em meio à sua família, tudo que você faz é como jogar num saquetel furado. Você faz, não vê fluir nada, não cresce, não flui. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que há na palavra do Senhor, toda maldição, todo pecado hoje vai sair da nossa casa, vai sair de nossas vidas, vai sair de nossos familiares, nossos filhos, filhas, parentes, marido, mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se nós estivermos fundamentados nesses três fundamentos, o amor, a fé e a humildade, sem esses três fundamentos, nós não temos como ter acesso ao trono da graça. Não tem outro meio. A palavra do Senhor diz, não tem outro meio, a não ser através do amor, da fé
e da humildade, reconhecendo primeiro nossos erros. Terceiro ponto, meus irmãos, para encerrar. Quarto ponto. Quando o Senhor se cala para o profeta, o Senhor está calado para você. Mas em nome do Senhor hoje, o Senhor voltou a falar com o profeta. O Senhor voltou a falar com o profeta quando? Quando ele se pôs na torre de vigília. Ele disse: eu vou vigiar, eu vou me converter, eu vou mudar a minha maneira de aproximar do Senhor. O profeta mudou as suas atitudes, seu comportamento acerca do Senhor nosso Deus. Então, o quarto ponto aqui, a mudança de atitude do profeta para com o Senhor nosso Deus. Olha o que aconteceu. O Senhor fala com ele, escreve: esta visão é para tempos futuristas, não é para agora, é tempo futurista. Escreve numa tábua, para quem passar correndo enxerga. Então o Senhor também quer, servo do Senhor, você que é pastor, você que é uma autoridade levantada, constituída pelo Senhor, e possa que esteja passando na sua casa, na sua família, seus filhos, suas filhas, suas finanças, esses problemas. O Senhor, Ele quer voltar a falar contigo, Ele quer voltar comigo. Porque quando nós pecamos, nós ficamos de mal com Ele, nós ficamos inimigo dEle. Inimigo não fala com inimigo, não. Tenhamos essa certeza. Mas quando nós somos amigos, passamos a ser amigos, deixamos o pecado, passamos a ser amigos. E quando nós passamos a ser amigos, a conversa se alonga. Há muita conversa a se conversar. O Senhor quer voltar a falar contigo. O Senhor quer voltar a falar comigo. O Senhor quer voltar a falar conosco nesse dia maravilhoso. Então o profeta, ele muda de atitude, a maneira dele interceder, dele orar pelo povo. Então, quando o Senhor repreende o profeta e se cala para ele, então o profeta muda a sua maneira de falar com o Senhor nosso Deus. O profeta, ele se arrepende, ele cai em si, ele reconhece o seu erro, a sua arrogância. Quantas vezes nós queremos chegar no Senhor sendo o dono da razão? A vaidade. Queremos ser vaidosos. Quando o profeta deixa a sua arrogância, seu erro, sua vaidade, a sua loucura, e isso ele fez de todo o coração. Realmente o Abacuque, ele reconhece de todo o coração. Então o Senhor, vendo isso, o Senhor volta a falar com ele novamente. Abacuque 2, no versículo 2 e 3. Então o Senhor volta a falar novamente com ele. E quando o profeta recebe a oportunidade de continuar falando com o Senhor nosso Deus, olha, irmãos, o Senhor dá oportunidade para quem está ouvindo e dá oportunidade para quem está falando. Ele dá oportunidade para todos nós. Então, quando o profeta recebe a oportunidade de continuar pela misericórdia e adorador, ele diz aqui, Abacuque 3, no versículo 17, para finalizar: porquanto, ainda que a figueira não floresça, ele reconhecendo, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda que os inimigos levem tudo, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Senhor Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, quando nós reconhecemos nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, o Senhor volta a falar conosco, voltamos à nossa amizade. Então o Senhor possa estar
nos abençoando, nos ajudando, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse dia, neste momento, nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, e graças ao Senhor nosso Deus.